não foi dito aqui nesta noite, mas que tu, Espírito Santo, falasses individualmente a cada coração. Que haja mudança de vida, que haja consolo, que haja quebrantar, que haja vida nessa noite. E que cada um possa sair daqui convicto do que é estar no centro da tua vontade, ou ansioso por conhecer mais e estar no centro da tua vontade. Louvado e agradecido é o teu nome. Usa o teu servo nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu estava... Interessante, né? Eu estava pedindo a Deus sobre esta palavra, sobre uma palavra. E aí Deus me veio tão forte essa palavra, em um momento assim, sabe como é, né? Um momento muito... Eu estava de noite, né? Porque normalmente eu durmo até mais tarde. E aí, às vezes a gente bota a máquina para funcionar, e aí Thaisa vai dormir e eu boto para estender a roupa. Aí quando eu estou estendendo a roupa, lá, interessante, né? Estou estendendo a roupa, aí começou a me vir no coração isso, eu falei assim, não será? Aí começou a vir, não sinto da vontade do Senhor, não sei o quê, aí começou a fluir o versículo, e eu falei, Senhor, será que é isso que o Senhor quer mesmo que fale para a igreja mesmo? E aí ele foi me respondendo durante a semana, ou o meio do final da semana, essa palavra. E algumas coisas que foram incluídas hoje agora. E o que aconteceu com Jesus naquela hora? Jesus ele tinha ido ao Getsemane para orar com os seus discípulos. Ele tinha vindo de uma ceia do Senhor. Ele tinha reunido os discípulos para a ceia do Senhor. Tinha ceiado com seus discípulos e subiu ao Getsemane para orar. E levou, vocês viram aqui no texto. E aí, lá, ele orando ao Senhor, sozinho, ele expressou-se para Deus. Mas eu não queria que a gente tentasse na primeira parte. Porque muitos utilizam a primeira parte. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que o importante não está nessa parte. O importante está na segunda parte. Que ele fala assim, mas que não seja, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres, ou que seja feita a tua vontade. Ele ensinou na oração, que ele ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus naquela hora ele estava no centro da vontade de Deus. E aí eu comecei a meditar nisso aí. Por que ele falou isso? Jesus ele entendia que ele iria para a cruz. Ele sabia o destino dele. Ele sabia o propósito dele, que era remir os pecados da humanidade. Mas ir para a cruz não era lá tanta coisa. Eu comecei até com Thaisa ontem. Não eram lá essas coisas. Ao lado de Jesus tinham 12 ladrões que estavam sendo crucificados igual a ele. Na cruz, muitos inocentes foram crucificados. O Império Romano crucificou muitos inocentes. Jesus era inocente também. O que ele tinha de diferente ali naquela cruz? Não tinha nada de especial. Errado. Jesus tinha algo que ninguém tinha. Ele tinha o pecado de toda a humanidade. Sobre Jesus estava o pecado de toda a humanidade. Só para vocês terem uma noçãozinha. Cadê? Perdão. 2 Coríntios 5:21 diz assim:
aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que é estar sendo crucificado e ser sacrifício por todos os pecados da humanidade? Eu fiz uma pequena comparação que não chega nem aos pés, mas dá para a gente ter um pequeno entendimento sobre isso. Você faz parte de uma família de 2 irmãos, um é adotivo e você é o legítimo. O seu irmão adotivo resolve viver na libertinagem, bebendo, fumando, curtindo os prazeres do mundo, se isso pode dizer de prazer, se pode dizer que isso é prazer, prazeres do mundo, e você na sua vida regrada, fazendo sua academia, tendo sua alimentação saudável, pagando o seu preço, não dormindo tarde. Certo momento, seu irmão descobre que ele está com problema nos rins. E você, por coincidência, mesmo sendo adotivo, é doador compatível. Então, o que você vai fazer? Ele viveu a vida dele desregrada. Ele é filho adotivo. Mas imagine você tendo que doar o seu rim, um dos seus rins, para o seu irmão adotivo, que viveu desregradamente por amor ao seu pai e por amor a ele. E você sabe que o doador de um rim, ele pode conviver com um rim só. Mas é uma convivência, existem consequências que podem ter durante o seu transcorrer da sua vida. Não chega nem aos pés de Jesus, mas é um pequeno exemplo. Jesus se sacrificou por aqueles que não mereciam sacrifício. Para nós vermos como foi tão pesado esse sacrifício, que quando Jesus estava na cruz, o que foi que ele disse? Pai, por que? Cadê, irmãos? Me abandonaste. Pai, por que? Aí para pensar, por quê? Por que Jesus falou isso? E por que Deus abandonou Jesus naquela hora? Vamos aqui? Deixa eu ver. Eu anotei aqui. Cadê? Eu não anotei. Mas tudo bem. Era em Isaías. Mas eu anotei no outro papel. Foi tanto escrever aqui que eu não decorei. Mas fala um pouco dos pecados. Basicamente, os seus pecados fazem separação de ti e Deus. Se os irmãos lembrarem do versículo, os irmãos falam. Os pecados do povo fazem separação entre você e Deus. Então, os pecados estavam sobre Jesus. Jesus morreu como sacrifício, ele se tornou pecado por nós. E Deus, não há presença de Deus no meio do pecado. Não há presença de Deus no meio do pecado. O peso era tão grande do pecado da humanidade sobre Jesus, que Deus se afastou do próprio Filho. Por causa do pecado. Por causa do meu pecado. Por causa do pecado de cada um de nós. Que ainda continuamos pecando. Muitas vezes, depois de estar convertidos, sendo filhos, cordeiros em Cristo. Bom, ponto. Agora vocês entenderam um pouquinho sobre porque foi tão pesado essa palavra. E também porque foi tão forte a expressão de Jesus em falar: seja feita não o que eu quero, mas o que tu queres. Ou seja, Jesus estava no centro da vontade de Deus, mas não estava na bonança. Isaías 59. 59, 2 e 3. 59, 2, 3. Você estava esquecendo só o capítulo. Isaías 59, 2, 3. Vocês podem ver. Aí depois de 59, 2, 3, tinha uma lista de pecado lá. Ó. Um cara de coisa horrível. Tem lá. A gente não vai ler não. Então entenda um pouquinho do sacrifício de Jesus.
E entendam o peso que ele falou: seja feita a tua vontade. Eu não sei dizer se eu teria essa mesma coragem de Jesus de dizer: eu vou morrer pelo pecado dos outros. Minha mente pecaminosa, pecadora, o racional, como a gente viu de manhã, o racional diz assim: não, eu fiz por merecer. Ele não fez por merecer. Só que o que Jesus veio é que, tá difícil o microfone aqui, eu vou trocar. Veio o 5, abra o 5. Veio mostrar foi que todos são pecadores. Todos. Pronto. Todos são pecadores. E como está no centro da vontade de Deus assim? Eu tentei, irmãos. Não existe uma fórmula correta. Não existe uma fórmula para a gente saber como está no centro da vontade de Deus. Mas a gente consegue, lendo a palavra, a gente consegue, vendo os exemplos, não só de Jesus, mas de grandes homens de Deus, como estar no centro da vontade de Deus. E a gente vai destrinchar um pouquinho agora sobre isso. Cadê? O que é a vontade de Deus? Vontade de Deus está ligada com a autoridade de Deus. É interessante como tem a ver com a lição, né? Quem não está vindo para a EBD está perdendo. Quem não está vindo para a EBD está perdendo. Vontade de Deus tem a ver com a autoridade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus tem a ver com você respeitar e conhecer a autoridade de Deus. O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? É complicado a gente entender, mas no final vocês vão ter eu espero que vocês tenham um pouquinho. No centro da vontade de Deus tem milagre? Ora, vou juntar com os irmãos para eles não dormirem, porque eu não grito. Então, no centro da vontade de Deus tem milagre? Quero ver os irmãos, sim ou não? No centro da vontade de Deus tem milagre? Sim, quero ver. No centro da vontade de Deus tem milagre? No centro da vontade de Deus tem fartura? No centro da vontade de Deus tem honra? Sim, né? Alguns exemplos de milagre foi Elias. Todos conhecem o que Elias fez. Elias correu mais rápido do que os carros de Acabe. Elias, ele orou e desceu fogo do céu. Elias, que homem. Paulo, grandes milagres foram feitos por Paulo. Paulo foi mordido por uma serpente e não morreu. Pedro, a sombra de Pedro curou. Eles estavam no centro da vontade de Deus. Eliseu fez um machado flutuar. Eliseu, os ossos dele ressuscitaram, os ossos de Eliseu ressuscitaram o morto. Então, todos esses homens estavam no centro da vontade de Deus. Fartura. O povo no deserto. O maná era uma fartura. Eles tinham fartura em maná. Eles tiveram um período em que tiveram fartura em carne, quando eles reclamaram. E aí Deus mandou carne para eles. A viúva de Sarepta teve fartura quando o azeite e a farinha se multiplicaram. E na honra, Daniel, ele foi honrado. Daniel, ele foi honrado perante os reis de lá da Nabucodonosor, até Belsazar, que era aquela coisa ruim, ele foi honrado depois por Belsazar, porque ele foi o único que conseguiu decifrar o que estava dizendo a mensagem de Deus na parede. Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele foi honrado. Hosana, Hosana ao Deus. Então ele chegou lá, entrou no jumentinho e foi lá saudado e honrado.
tem tudo isso. No centro da vontade de Deus tem milagre, no centro da vontade de Deus tem fartura, no centro da vontade de Deus tem honra. Mas também no centro da vontade de Deus tem perseguição, tem fome, tem humilhação, tem frustração, tem morte e tem deserto. Essa é a parte que ninguém gosta. Percebam. Daniel, antes de ser honrado, ele foi cativo. A viúva de Sarepta, antes de ter a fartura, ela passou fome. O povo de Israel teve fartura, mas foi para o deserto. Deixa eu ver se eu coloquei mais algum aqui. Jeremias, frustração de Jeremias. Como é bonito e dá assim uma meio que raiva assim quando a gente lê o livro de Jeremias. Que Jeremias foi um homem que falou, esteve sempre falando em nome do Senhor, era um profeta que tudo que ele falava acontecia. Mas ele era um profeta que ninguém dava ouvido. Ninguém dava ouvido a Jeremias. Ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi ridicularizado, mas ele estava no centro da vontade de Deus, e Deus falava com ele. Quando ele falou que Nabucodonosor ia invadir, aconteceu. Quando ele falou que o rei ia morrer e ser arrastado, aconteceu. E mesmo assim, ele não foi ouvido. Outra frustração de um grande profeta, Elias. Imagine um homem que fez descer fogo do céu, consumir tudo, não ser consumido, e depois tem uma pessoa que dizer, eu vou matar ele. E ele achando que depois daquele milagre, tudo ia se resolver, e Jezabel disse, eu quero matar Elias, e aí ele fugiu. Aí todos já conhecem a história da frustração de Elias, que ele se trocou numa caverna, e aí os irmãos, lá em 2 Reis, podem lá. E Davi foi um dos grandes reis de Israel, mas Davi era o menor na sua casa, muitas vezes não era respeitado. Davi teve que se esconder no deserto, Davi teve que ser chefe de ladrões. Quando ele estava na caverna de Adulão, que todo aquele povo que era fugido ficou lá, e ele comandou aquele povo, ele mudou a vida daqueles homens. Mas ele foi um dos grandes reis de Israel. Mas ele passou pelo deserto. Então como saber quando estamos no centro da vontade de Deus? Como saber quando as nossas decisões estão no centro da vontade de Deus? Isso quando nós decidimos. Porque eu não falei de manhã na IPD, tem certas decisões que não somos nós que tomamos. Por exemplo, uma demissão, uma morte, um falecimento. Às vezes uma doença não causada pela nossa irresponsabilidade com o nosso corpo. São decisões que nós não tomamos, mas nós acabamos sofrendo algumas coisas. Mas tem decisões que a gente toma. E como saber quando essas decisões estão no centro da vontade de Deus? Como saber se aquela namorada ou aquele namorado é da vontade de Deus? Como saber se aquela faculdade ou aquela outra faculdade, se uma ou se outra é melhor, é vontade de Deus, ou se nenhuma é vontade de Deus? Como saber se aquela casa que você quer comprar ou não é vontade de Deus? Quando largar tudo, ou largar tudo para o ministério, ou viver a vida secular é vontade de Deus? Porque viver a vida secular é vontade de Deus. Viver do ministério também pode ser vontade de Deus. Como pode ser o contrário. São tantas decisões que a gente tem que tomar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu só estou atiçando a mente dos irmãos. Na Bíblia tem todas as respostas. Vou trazer algumas respostas, algumas pequenas respostas que a Bíblia, olhando na Bíblia, pesquisou.
vamos lá. Como saber que estamos no centro? Agora a gente vai brincar um pouco com a Bíblia aí. Salmo 119, 11. Ver se eu consigo. Estou preocupado com o horário. Pronto. Salmo 119, 11. Diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Uma das primeiras coisas que eu achei na palavra sobre como estar no centro da vontade de Deus: guardar a palavra do Senhor no coração. Não precisa levantar a mão. Quantos aqui meditaram em um texto da Bíblia essa semana? Não precisa levantar. Quantos meditaram num texto da Bíblia essa semana? Eu estou sendo bonzinho, um texto da Bíblia. Só um capítulozinho, que não seja 119. Entendeu? Quantos meditaram? Guardou a palavra no coração? Está a um passo de estar no centro da vontade de Deus. Por quê? Se você quer saber qual é o emprego que é da vontade de Deus, você não vai arranjar um emprego vendendo drogas. Primeiro passo: vendendo drogas. Se você quer saber se aquela pessoa é da vontade de Deus, você não vai casar com um ímpio. Você não vai namorar com um ímpio, com alguém que não aceitou a Jesus, não foi batizado, nem reconheceu Jesus como seu suficiente Salvador. Ainda mais, eu vou dizer uma coisa dessa, para nós pentecostais. Ó, tradicional aqui, falou nós pentecostais. Que não foi batizada com o Espírito Santo. A Bíblia é clara. A decisão que você tem que tomar é se aquela pessoa que está dentro destes requisitos, ainda tem essa, é por filtro. É salvo, primeiro requisito. E segundo, Deus quer. Como saber isso? Uma segunda. Efésios 6:10. Vamos lá? Efésios 6:10. Oh, meu Deus. Quem vai beber água lá no fundo, já dá de cara já lá. No bebedouro. O bebedouro está lá. Se o irmão está em dúvida do que é que está no bebedouro, quando você chegar no bebedouro, olhe para frente da parede, que você vai ver. O que é que diz em Efésios 6:10? Eu botei só o 10, mas eu vou ler mais. 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, a luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso peguem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora vem algo muito interessante, o 18. Orem em todo tempo no Espírito,
com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho. Se equipe com a armadura do cristão e ore. Ore. Salmo 133, 1 e 3. Os irmãos já estavam perguntando, porque eu não abri a Bíblia, não comecei a dar versículo, agora começou. Agora que começou. Salmo 133, de 1 a 3. Ah, que bom! Se algum irmão acha que não precisa disso, não está no centro da vontade de Deus. Se algum irmão acha que não precisa disso, infelizmente não está no centro da vontade de Deus. Vamos lá? 133, 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E como o óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce da barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. E como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Se você não gosta de comunhão com os irmãos, tem alguma coisa errada. É apenas mais um. João 15, 7 e 8. Esse é demais. Os irmãos ficam logo curiosos, né? Esse é demais. João 15, 7 e 8. Foi errado. João 15... É muito linda essa palavra, é muito linda. É muito linda. É muito lindo. Infelizmente a gente só vê o final, né? Desse versículo, mas ele no todo completo é muito lindo. João 15, 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Evangelismo e permanecer em comunhão com Deus. Permanecer em comunhão com Deus, na palavra de Deus. Eu só listei esses 4, porque senão a gente vai passar a noite toda, vai passar a noite toda aqui só vendo. Resumindo, irmãos, se debrucem na palavra. Se debrucem na palavra. Se não entende, vê, hoje em dia tem várias versões da Bíblia, que você pode ver traduções de palavras. Se não tem, procura um irmão para ajudar em alguma coisa. Procura o pastor. Eu procurava ser o pastor. Mas aqui, mas lá na igreja onde eu congregava, antes não tinha tanta gente que tinha conhecimento e tal. Mas aqui a gente tem muita gente que pode ajudar. Tem o Wilma, tem Gleide, quem tem mais aqui? Tem irmã Zoneide, tem Thaisa, tem Viviane. Tem muita gente aqui que pode auxiliar em dúvidas da palavra. E a palavra vai nos mostrar como estar no centro da vontade de Deus. Mas não é só a palavra. Não é só a palavra. Aí ele está dizendo heresia. Não é só o ler a palavra. Não ler a palavra que vai lhe mostrar como estar no centro da vontade de Deus. Não é só. Não é só orando que você vai estar no centro. Não é só comunhão que você está no centro da palavra de Deus. Tem um fator específico.
Você lembra que eu falei de Jesus no início? Do peso que foi o sacrifício dele. Não foi um sacrifício qualquer. O peso do pecado da humanidade, o peso do meu pecado, estava sobre ele naquela hora, que fez Deus se afastar dele na hora que ele estava sendo crucificado. Se fosse só ler a palavra, conhecer a palavra, os ateus estavam cheios do Espírito Santo. Que hoje a gente que conhece a Bíblia é ateu, porque ele lê para poder rebater, dentro da racionalidade dele, que é aquela racionalidade que veio de manhã, viu. Quem veio de manhã, quem não veio, tem que vir para EBD. Aquela racionalidade que lhe torna inimigo de Deus. Aquela racionalidade que lhe torna inimigo de Deus. Não é só ler. Tem um fatorzinho que pode ser mostrado com aquele homem que foi considerado segundo o coração de Deus. Tem um fator que a gente conhece quando a gente aceita Jesus Cristo. No dia que você aceitou Jesus Cristo, no dia que você reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador, seu Senhor, no dia que o Espírito Santo lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que lhe convenceu que você é pecador e que não é merecedor de nada. Falta essa pitadinha de coisa que Davi, ele expressou muito bem em alguns salmos. A gente precisa, para estar no centro da vontade de Deus, estar desarmado de nossas coisas, desarmado de nossa vida, desarmado de nossos medos. A gente precisa estar disposto a se abrir para Deus e deixar Ele se mover dentro de nós. Nós precisamos estar reconhecendo cada dia, nos convertendo. Cada dia para nós tem que ser uma conversão. Às vezes eu me pego, às vezes aqui na frente da igreja, no louvor, e às vezes a gente se pega assim frio. A canção não faz diferença. Está falando, o rei está voltando. Santo, santo, santo. E a gente está a par, não entende o que é que está acontecendo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não importa se o guitarrista errou a nota, não importa se o baterista está tocando muito alto, não importa nada disso, não importa. Quando a gente está conectado a Deus, quando a gente vem com o desejo de adorar a Deus, a gente se desprende, só o fato de chegar aqui, estar com os irmãos, a gente se desprende, a gente se sente o calor dos irmãos e do Espírito Santo. A gente se sente confortável, a gente se sente em família, a gente se sente filho, a gente se sente amado por Deus. E não só aqui, quando sairmos daqui. Vamos ler esse salmo aqui. Salmo 169. Perdão, 69. É que eu falei tanto cento aqui, é 69. Eu estou com outro salmo na cabeça aqui também. Eu vou ler aqui agora, antes desse. Salmo 69, perdão. Não tem na Bíblia Salmo 169. Eu vou ler aqui rapidinho. Segurem no Salmo 69. Eu vou ler o 27, 4 e 5. Diz assim, o 27, 4 e 5. É interessante como Davi consegue expressar o anseio que Deus quer de nossa vida. Não só na igreja, mas na nossa vida 24 horas. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. Jesus nos fez templo santo, através da rocha que é Jesus. Esse salmo é uma revelação de Davi de estar, ele não conhecia o sacrifício de Jesus, mas ele ansiava, o anseio dele era por esse momento. Nós temos o conhecimento, nós estamos no momento de ter a comunhão com o Espírito Santo. E no Salmo 69, ele diz assim: Salmo 69 ele diz assim: louvarei com cânticos o nome de Deus, quero exaltá-lo com ações de graças. Isso será muito agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Que os aflitos vejam isso e se alegrem. Quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo o que nele se move, porque Deus salva Sião e edificará as cidades de Judá. Habitarão ali e tomarão posse de Sião. Também a descendência dos seus servos a herdará, nela habitarão os que amam o nome do Senhor. Feche seus olhos. Davi nesse momento, ele estava fugindo do seu filho. E ele fez essa oração: louvando ao Senhor. Em cada passagem que ele falava sobre aqueles que estavam afrontando, ele dizia que a graça era do Senhor. Louvarei com cânticos o nome de Deus, quero exaltá-lo com ações de graça. Isso será muito mais agradável ao Senhor do que sacrifícios. Davi tinha um coração contrito. Davi, por mais que ele tivesse em uma afronta, por mais que ele tivesse em uma perseguição, ele entendia o poder de Deus, ele tinha o desejo de agradar a Deus. Para estarmos no centro da vontade de Deus, precisamos, que nem Davi, estar intensamente querendo agradar ao Senhor. Quando estivermos no centro da vontade de Deus, nós poderemos estufar o peito e dizer como Paulo: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estufe o seu peito. Peça ao Espírito Santo que lhe faça dizer essas palavras. Porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Queira estar no centro da vontade de Deus. Queira ansiar por agradar a Deus. Que Ele vai lhe responder. Ele vai lhe mostrar qual é o melhor caminho. O louvor pode subir.
queira, anseie em estar na presença de Deus. Anseie de todo o teu coração. Não só aqui na igreja, não só reunido com os irmãos, mas dentro de sua casa, no seu trabalho. Anseie a cada momento fazer um momento que seja agradável a Deus. No momento que você vende, que seja um momento agradável a Deus. No momento que você estuda, que seja um momento agradável a Deus. No momento que você está fazendo seus afazeres de casa, que seja um momento agradável a Deus. E o seu coração será aberto, sua mente será aberta, e o Espírito Santo vai trabalhar e vai lhe mostrando se é hora de esperar, se é hora de avançar, aleluia, se é hora de recuar, se é hora de dar um passo atrás, para poder dar 2 para frente. Eu creio que cada um aqui tem um momento especial com Deus. Espírito Santo, faz lembrar, toca cada mente aqui, toca cada mente, faz lembrar cada um aqui daquele momento especial que o Senhor mostrou o quanto era com cada um de nós. Aquele momento que o Senhor nos afagou, que nos consolou. Mostra, Espírito Santo, a cada um aqui que não importam as tribulações, não importa o deserto, não importa as lutas, que o Senhor esteve sempre no controle, e o Senhor está no controle. Não nos deixe tomar decisões precipitadas, decisões irracionais, que venham a impedir o teu manifestar. Mas nos desarma, nos põe no chão, nos põe rosto em pó, o rosto ao chão, assim como Jesus fez no momento da angústia dele. Ele se prostrou, colocou o rosto no chão e disse: seja feita a tua vontade. Nos dirige, Senhor, nos dirige, toma a nossa vida, não nos deixe errar, não permita que erremos, nos afasta do caminho mau, Jesus, dá esse anseio em nosso coração, em não querer pecar, nos dá esse anseio, Jesus, Espírito Santo nos dá esse anseio, nos incomoda, nos sacode, para que paremos de fazer aquilo que nos afasta de Ti, o pecado que nos afasta de Ti, e que podemos voltar para o trilho do centro da Tua vontade. Restaura a nossa vida, Senhor, a cada dia nos restaura, a cada amanhecer, renova as Tuas misericórdias em nossa vida, Jesus. Nos renova a cada dia, não deixa nos esfriar, não deixa, não existe idade para se esfriar, não existe. E Tu mostras aos Teus servos que não existe, só devemos parar quando morrermos e como formos nos encontrar contigo.
nos encontrar contigo na glória. Que possamos dizer, assim como Paulo: combati um bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. A fé. Louvado seja o teu nome, Jesus. Reaviva cada um aqui, Espírito Santo. Acende, Senhor, a chama do amor a ti. Porque muitas vezes o que nos faz tomar decisões erradas é não acreditar que o Senhor possa estar no controle. Nos desarma, nos faz nos entregar a ti, Senhor. Mesmo ao deserto, mesmo a frustração, mesmo a decepção, mesmo na fome, mas depois virá o maná, depois a botija irá encher, depois o profeta irá passar, e nós cremos que o Senhor está conosco. Nós cremos. Espírito Santo, louvado é teu nome, Jesus. Acende a chama, Jesus, em cada vida, Senhor. Oh, Jesus, nos dá sede por ti, Jesus. Nos dá sede, assim como destes a Davi. O anseio de ter a tua presença a cada momento, em todo lugar de nossa vida. Nos dá essa sede, Jesus, essa sede do primeiro amor, essa sede que tínhamos quando o Senhor nos convenceu, converteu e nos mostrou quem nós éramos diante de ti e nos restaurou como filhos. Traz isso de volta à nossa vida, Jesus, em nome de Jesus. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me na nuvem da unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar dele e no centro da vontade dele a cada dia. Venha e se prostre diante do Senhor. Venha e se quebrante diante do Senhor. E com certeza o Espírito Santo irá estar ministrando a sua vida. Se tem algum pecado que tenha afastado do centro da vontade de Deus, peça, venha, se prostre, peça perdão ao Senhor, peça que Jesus te lave com o sangue dele, que Ele lhe restaure, traga a essência, a êxtase do primeiro amor. É isso que nós precisamos, essa êxtase de ansiar por Deus a cada momento. Só sei que eu quero ir. Vento do Espírito,
vento sopra, vento sopra. Só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, Ser conduzido pela tua vontade. vento sopra, O vento sopra. só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me na nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir. Sopra, sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada. Pode continuar os instrumentos. Onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti em minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite. Porque Tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará. Porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Que a Tua graça... Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. A Tua graça em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir.
vento do Espírito sopra em mim. Senhor, louvado é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Glorificado seja o teu nome em tudo, Jesus. Que o Senhor cresça e nós viemos a diminuir na tua presença, Senhor. Nos toma, Espírito Santo. Que sejamos um vaso nas tuas mãos. Quebra, se for possível, e refaz. Refaz de novo. Mas faz para que sejamos novos em ti, para a tua honra e para a tua glória. Leva-nos, Senhor, aos nossos lares em paz. Nos dá uma semana no centro da tua vontade, buscando o centro da tua vontade em tudo que estiver ao nosso redor. Louvado e agradecido é o teu nome, Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode estar trazendo algo gasolina. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Então se coloque de pé, vamos adorar o Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor nos desafia nessa noite a estarmos no centro da vontade dEle. Então que a gente possa se colocar como guerreiros em pé e dizer: Senhor, eis-nos aqui. Queremos viver no centro da tua vontade. Aleluia. Vem sobre nós com a chuva, faz agora subirem nesse lugar. Libera o teu rio sem medida. Vem com tuas águas agitar. Eu quero nadar nos seus rios. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero nadar nos seus rios. Eu quero beber de tuas águas. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos lombos. Mas existem águas profundas, eu sei. Eu quero nadar nos teus rios. Quero beber de tuas águas. Eu quero nadar nos teus rios. Eu quero beber de tuas águas. Graças a Ti, Senhor, por cada um dos Teus benefícios. Te agradecemos, Deus, por podermos devolver a Ti, Senhor, os dízimos, as ofertas, por podermos estarmos contribuindo, Senhor, com a obra do Senhor, com a obra missionária. Coloca mesmo, Senhor, no nosso coração desejo de abençoar a obra missionária. Deus, abençoa, Senhor,
Em nome de Jesus, cada recurso, Senhor, depositado no gasofilácio, que ele seja multiplicado, quadruplicado, quintuplicado para a glória do Teu nome. Abençoa os Teus filhos, aqueles que estão, meu Pai, desempregados ou com algum tipo de restrição, com alguma dificuldade, Senhor. Traz boas notícias essa semana, abre portas de emprego, traz oportunidades, Senhor, traz recursos, Senhor, traz a bênção sobre os seus lares, abençoa suas dispensas. Em nome de Jesus nós oramos crendo e sabendo que o Senhor já abriu as janelas do céu para derramar a tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Terça-feira, amém. Dê pá de palma. É para Jesus? Para Jesus. Amém. Não esqueça, irmãos, terça-feira, o culto do culto do agir de Deus. Sábado vai ter o culto especial, já foi dito aqui. Domingo de manhã é ceia do Senhor. Ceia do Senhor, né? Ceia do Senhor, não faltem. Só lembrando os irmãos, o último salmo que eu li foi o Salmo 63, se os irmãos quiserem saber. O último que eu li foi o Salmo 63. O Wilma, nossa missionária Wilma, pode orar encerrando? Deixa eu poder agora teu nome, ó Deus, te louvamos, agradecemos, Senhor Deus querido, pela tua palavra, ó Deus. Obrigado todo esse dia em tua presença, Senhor, nessa noite, ó Deus, Senhor, trazendo mais ainda, Senhor, palavras do nosso coração, a tua verdade, a verdade do teu reino, os princípios do teu reino, Senhor, de forma assim cada vez mais, ó Deus querido, em nossas vidas, todo o nosso ser, todo o nosso pensamento, em cada ação nossa, Senhor. Ó Deus, vivemos, Senhor Deus, a cada dia, vivemos verdadeiramente a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, viver mesmo, expressar o reino do Senhor como cidadão dos céus, que nós somos em tua presença, Senhor. Abençoa mesmo cada vida, Senhor, em todos os seus lares, guarda cada um pela tua graça, meu Pai, toda semana de paz, de vitória mesmo, Senhor, de busca mesmo da tua face, de meditação da palavra, ó Deus querido, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. E dá abraço do seu irmão, é verdade, né? Para não perder o costume. Amém, glória a Deus.